Muito bom dia a todos. Dia 8 de fevereiro de 2022. Estamos voltando aqui aos nossos estudos e paramos na página 19. O último tema que nós falamos do livro foi Veja o homem como filho de Deus, ou a essência, ou o próprio Cristo. Bom, a situação do ver. Mas antes de nós entrarmos aqui na questão da visão, quero deixar aqui o aviso para vocês que no link deste vídeo irão ser postados o link do grupo informativo da classe de estudos do Consciência Infinita, o link de compra do curso Alquimia da Unidade e a plataforma e o CPF do Pix para quem quiser fazer alguma contribuição, alguma coisa, e nós deixamos nas descrições aqui. Para quem sentir no coração e querer compartilhar, deixando ali sua doação, seja qualquer valor, para enriquecimento dos estudos trazidos aqui e crescimento deste canal. Tá ok, meus irmãos? Então, vai ser tudo postado aqui abaixo na descrição deste vídeo. Bom, então vamos entrar na questão da visão. Nós falamos no encontro passado, e tudo é a questão de entendimento, de como nós nos portarmos na vida prática. Na vida prática que nós falamos aqui, vida prática é a vida cotidiana, normal. Então, quando nós levantamos da cama, nós temos os nossos rituais, e cada um de vocês tem um ritual específico. Nós fizemos a oração, abençoamos o dia, fizemos o nosso trabalho de proteção, estudamos um pouco, oramos e após isso saímos para realizar as nossas tarefas do mundo. Pois bem, essa questão de realizar as tarefas do mundo, nós estamos presentes no mundo. Nós estamos aterrados aqui, precisamos estar aterrados aqui para poder desenvolvermos. Lógico que existem as pedras de tropeço, o mau entendimento, e isso que nós estamos trazendo para vocês aqui, que é um entendimento para a gente compreender um funcionamento das coisas, como que o universo, o plano de fundo, o universo, como que o universo funciona, o universo físico e o espiritual, porque tudo é a mesma coisa. E hoje nós vamos trazer para vocês aqui, nós vamos entrar agora na página 19 do livro, deste livro maravilhoso, que é o Convite à Felicidade, Masaharu Taniguchi, líder e fundador da Seisho no Ie. Nós não vamos entrar aqui na questão religião, nós estamos entrando no conteúdo do livro, estamos entrando no que ele traz de aprofundamento, do que ele traz da metafísica, para contribuir com os nossos estudos aqui no canal, ok? Há 3 classes distintas em Kami, Deus. Então, Kami, tradução japonesa que significa Deus. 3 classes distintas. Então, ele fala o seguinte: o que é Deus? A palavra Kami, entre aspas, Deus em japonês, originou-se da abreviação da palavra Kakurimi. E tudo que sendo invisível fazia obras misteriosas. A tudo que sendo invisível fazia obras misteriosas. Há 3 classes em Kami. A primeira é o espírito absoluto do universo. A segunda é o espírito absoluto do universo que aparece provisoriamente em certos aspectos como um recurso para nos salvar. É o caso de Kanzen On Bosatsu ou Shiatsushi no Kami. A terceira se refere às almas dos homens e de outros seres. Todos são corpos invisíveis e possuem determinados poderes.
Bom, nesta primeira parte aqui, gente, então me perdoe a pronúncia em japonês, em mandarim, que nós não temos aqui o aprofundamento em mandarim. Nós estamos tentando fazer aqui uma pronúncia destas palavras, que são palavras de pronúncias extremamente difíceis, ok? Mas estamos aqui errando, acertando, mas explicando, tá? Que existem, que ele traz para nós, que existem aqui três classes em Deus. Três classificados, por exemplo, assim, ó, não é que seja uma divisão, mas é três processos distintos do ser absoluto universal, que é Deus. Ou a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é a Santíssima Trindade. Então, ele está explicando aqui que existe a Santíssima Trindade. Então, essas três classes dentro do absoluto. Que, como nós falamos, a reorganização e estrutura a estrutura do sistema, o sistema ele é autorregulador. Então, o sistema ele é organizado, são sistemas abaixo de sistemas e abaixo de sistemas. Tudo é organizado para que lá na matéria mais condensada, mais densa, tudo ocorra perfeitamente como é. Ok? Então, na matéria densa, quem está na matéria densa? Estão os seres humanos, nós aqui encarnados, os animais, a natureza, a matéria, o dinheiro, tudo está organizado, supostamente organizado, mas dentro de uma entropia, dentro desse sistema material. Então, fora o sistema material, cada um de nós temos 7 corpos. Então, é organização em cima de organização, em cima de organização, até chegar no absoluto, que é infinito. Então, explicar o infinito é extremamente impossível. Impossível explicar o infinito, mas é um conceito, tá, gente? É um conceito. Então, todas as coisas que a gente vem trazer para vocês aqui são conceitos. Para quê? Para que a gente vá para as nossas experiências individuais, para que a gente faça as nossas práticas entendendo que quando nós voltarmos para dentro ou em meditação, nós estamos nos conectando com o ser absoluto que está dentro de nós e que é a nossa centelha divina. Ok? Mas dentro desse ser absoluto existem as organizações, tem os órgãos, tem o corpo material, tem a mente, tem tudo isso que a gente está trabalhando, estudando e estamos progredindo passo a passo aqui no canal dentro do Vida Contemplativa. Deuses possuem individualidade. Os deuses possuem individualidade. Então aqui nós pegamos um aspecto de formação do universo. Antes não tinha nada. E quando ele decidiu se individualizar, ou seja, se multiplicar, ele se individualizou, ele se multiplicou em N seres distintos, e em cada um foi implementado o que chamamos de ego, para o desenvolvimento individual de cada um, de cada ser. Sendo que o ego é o centro da consciência. Ele escolhe se ele vai para lá ou vai para cá, ele decide aonde ele vai ir. Os deuses possuem individualidade. Na terceira classe, de Kami, que significa Deus, estão as almas. Como cada homem possui um caráter peculiar quando suas almas são cultuadas como deuses. Também conservam os seus respectivos caracteres e capacidades. Bom, aqui ele nos traz o seguinte, dentro da alma, existe toda a potencialidade de Deus. Então somos, como Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, vós sois deuses em potencialidade. Então devemos buscar dentro de nós essa potencialidade. Sofrer os processos alquímicos. Dentro desses processos alquímicos nós vamos nos purificando, até chegarmos, entrar em fase com as potencialidades.
A alma de uma pessoa que era poeta certamente estará compondo versos também no mundo dos espíritos. E a alma de um músico estará ouvindo músicas também no outro mundo. Mesmo que tais almas estejam cultuadas em santuários, não adiantaria pedir-lhes que deem prosperidade ou que curem doenças, pois estariam batendo em porta errada. O que significa isso aqui? Quando, dentro do processo de evolução, que ele está dizendo aqui, dentro de um processo de evolução, todos nós recebemos dons para nos envolvermos aqui neste plano, na terceira dimensão. Então, professor de educação física é professor de educação física. Porém, este professor de educação física ele pode vir a se tornar um ser que vem compartilhar seus ensinamentos pela sua busca interior, ele vem compartilhar os seus conhecimentos, ele vem também a ajudar pessoas com seus vídeos, com seus aprofundamentos, com a sua consciência expandida, ok? Quando este ser não desenvolve, ele fica apenas no músico, no professor de educação física, na faxineira, em qualquer área da vida humana, ele não desenvolve para o conhecimento de si mesmo, ou o aprofundamento, ou iluminação espiritual, a alma deste ser não desenvolveu, não evoluiu, não expandiu. Então ele vai continuar sendo esta pessoa, vivendo em uma frequência totalmente diferente deste plano aqui. Então nós estamos numa terceira dimensão, tem a quarta, a quinta, a sexta. Então ao desencarne, quando sai, faz a transição, chega a época da transição, ele faz a transição para outra frequência, ele continua evoluindo conforme ele desencarnou, sendo professor, sendo pedreiro, sendo empresário, Então ele vai chegar lá, vai desenvolver, vai estudar e vai se preparar para reencarnar, porque a alma precisa ganhar experiência, precisa expandir. Por isso que eu falo, meus irmãos, sem estar encarnado, sem perceber como que funciona a arquitetura desta realidade aqui, material, não tem como nós desenvolvermos, não tem como nós expandirmos as nossas consciências. Então a iluminação espiritual não é do lado de lá, é do lado de cá. E iluminação espiritual é perceber, é um estado de percepção da realidade. Então continuamos aqui, estamos na página 20. Continuando, aparece em forma aquilo que foi desenhado na mente. Então, vamos trazer um pouquinho do que nós vimos no vídeo passado, nós comentamos aqui e trazemos aqui a questão das 7 leis herméticas. A primeira lei, que tudo é mental. Então a mente de Deus teve a ideia e tem a ideia de manter este mundo aqui, que está na mente de Deus, dentro de Deus. Deus continua manifestando este mundo pelo seu amor, em ideia. São vários os motivos que levam o Japão a ser derrotado na última guerra mundial. Mas, como diz Unesco, a guerra é primeiramente criada no mundo mental e depois se manifesta no mundo material. Não é decisão arbitrária da Seishonoye. Então ele fala aqui, Seishonoye, dizer que o mundo mental antecede o material, sendo o segundo reflexo do primeiro, pois os sábios do mundo inteiro reconhecem isto. Da mesma forma, a derrota também é desenhada primeiramente na mente e depois aparece no mundo das formas. A derrota japonesa já estava estabelecida no mundo mental, desde a hora em que declarou guerra aos Estados Unidos. Até o Marechal Isoroku Yamamoto dissera na reunião ministerial que decidiu lutar contra os Estados Unidos. Durante 1 ano poderemos lutar no Pacífico, mas depois será difícil. Então, aí ele depois será difícil. Assim aconteceu exatamente como pensava o mundo mental.
Então, aqui a interpretação, eu li a interpretação do Masaru Taniguchi, que ele fala: tudo é criado na mente. Tudo é criado na mente. O seu trabalho, os seus relacionamentos, sua prosperidade, tudo está sendo criado, está sendo mantido no mundo mental. Então é por isso que precisamos, neste processo, ter paciência infinita, resiliência, porque nós já temos um conteúdo gravado em nossa mente. Porque a mente, ela tem estados: consciente, subconsciente, supraconsciente, quando a gente expande, quando a gente aumenta a expansão de consciência e a gente se individua, ok? Mas abaixo disso lá embaixo no oceano, tem 87% do subconsciente, aonde nós guardamos lá no nosso mundo escuro, nós guardamos as nossas crenças, aquilo que nós reprimimos durante a nossa vida na infância, na nossa vida na fase adulta. Então nós reprimimos diversos conteúdos e esses conteúdos estão lá guardadinhos, formando-se complexos, formam um complexo, e esses complexos vão batendo no ego, vão gerando energia para o ego. E aí a gente começa a descrever o acontecimento do processo de sombras. Então por isso que se diz traumas, as coisinhas que a gente tem, rancor, inveja, ódio, tudo está dentro do sistema de crença e precisamos limpar, porque é o nosso conteúdo mental. As nossas dificuldades de limitações vêm deste sistema de crença. Então é preciso primeiramente limpar isso, para depois nós querermos cocriar uma vida harmoniosa, uma vida totalmente conectada ao todo, ou seja, deixar que o próprio todo, deixar que a própria centelha divina atua através de nós. Mas antes disso é preciso limpar, é preciso elaborar aquele conteúdo que está lá, aquela energia que está pulsando embaixo na nossa escuridão, que é no mundo mental também. Então, a meditação, ela faz isso. A meditação, ela começa devagarinho, ela começa a destapar o bueiro, começa a levantar a tampa do concreto e vão começando a sair essas energias, vão vindo com um impulso para o consciente, para a gente poder elaborar, poder aceitar, elaborar e unificarmos a nós e colocarmos luz nestas sombras. E esse é o trabalho com as sombras. Então continuamos praticando, meditando, elaborando e impersonalizando, que eu sei que muitas vezes é difícil, mas a gente precisa colocar isto em prática no nosso dia a dia. Impersonalizar o erro. Tudo que a gente ouve, a gente impersonaliza, porque se nós ouvirmos e deixar ir para o sentimento, nós criamos aquilo. Ok? Então, por isso que se diz orai e vigiai, meus irmãos. Usemos boas palavras. Não se deve pensar que orar é simplesmente implorar ou pedir algo a Deus. Então aqui vem uma coisa que Joel sempre bate na oração. Orar não é pedir, quem pede não tem. Quem pede não tem. Quem agradece, ele agradece aquilo que já foi criado. Tudo que foi criado foi bom. Não falamos aqui anteriormente que antes só existia ele? E ele se multiplicou em diversas formas, em diversos formatos, em diversos mundos, para que ele ganhasse complexidade e fosse evoluindo junto, porque ele é o infinito. E em última instância, só existe ele, que é a harmonia, puro amor, onipresente, onipotente e onisciente. Oração é declaração da vida. Tudo que se declara ao fundo da alma é oração. Os japoneses, desde antes de iniciar a guerra, pensavam no fundo da alma que não venceriam nessa guerra. No incidente de Xangai, em 1932, o regimento japonês foi totalmente arrasado pela obstinada resistência do 19º Exército Chinês. Todos os jornais noticiaram a derrota,
com o aparato e impressionou fortemente o espírito do povo através da força da palavra. Desde essa época, os soldados despediam-se da família, certos que dessa guerra não voltariam vivos. A força da palavra induziu a total destruição no espírito do povo nipônico. Não se deve, portanto, noticiar ostensivamente utilizando o poder da palavra. Os textos escritos são o poder da palavra expressos em grafia. As derrotas, os aniquilamentos, os assassinatos, os roubos ou as greves. A palavra move o espírito e o espírito transforma-a em ação e a materializa. Isso aqui é uma metafísica sensacional, gente. Isso aqui é uma metafísica sensacional. Vejam bem, quando nós falamos, a fala ela gera um som. E esse som é uma onda eletromagnética. Vamos voltar para a mecânica quântica. Onda eletromagnética. Então, essa onda eletromagnética, ela está banhada de um campo eletromagnético. Tudo é feito de átomo, tudo é energia, tudo está sendo mantido, organizado e sustentado pelo plano de fundo que é o vácuo quântico. Então existe um campo eletromagnético. Então quando nós falamos, muitas vezes falamos besteiras, muitas vezes falamos aquilo que não queremos, aquilo que eu não quero eu faço e aquilo que eu quero eu não faço. Assim diz Paulo. Por quê? Dentro da nossa mente vem o pensamento, o sentimento e tem uma ação. Essa ação é a fala. Muitas vezes falamos coisa que não queremos falar. E essa fala gera um som. Esse som ele vai como uma onda e essa onda tem de voltar para nós em forma de quê? De acontecimentos. Então foi isso que ele explica aqui. Na época, quando estavam em guerra, os japoneses eles já estavam se declarando derrotados. E esse pensamento e essa ação determinou a derrota dos japoneses. Então tudo na nossa vida parte de dentro de nós e volta da mesma forma para nós. Então, entramos num ponto aqui para quando nós formos fazer os nossos experimentos individuais, nossos experimentos, as nossas meditações, as nossas práticas individuais, vamos analisar todo o contexto interior. Se não temos mágoa de ninguém, não temos ódio de alguém, se não temos alguma questão a ser resolvida, tudo isso aí é uma onda. Tudo isso aí são parte dos complexos que estão lá debaixo do tapete, da sombra, vem para a consciência em qualquer gatilho do mundo exterior e se manifesta através de uma ação nossa. Seja uma palavra, seja uma reação física, seja um pensamento negativo, tudo, tá? Então nós temos que prestar atenção nisso e começar se nós sentimos isso, que é normal, qualquer um de nós pelo conteúdo que foi gravado, que está lá debaixo do tapete, esse conteúdo que foi gravado, que ele é uma energia pulsante, que é normal, que nós estamos trabalhando ele, estamos em fase de desenvolvimento e equacionando, integrando este conteúdo. É normal que a gente sinta muitas vezes os chamados que nos levantam algumas sombras. Então temos que trabalhar este conteúdo. Por que eu senti isso? Da onde vem isso aqui? Isso é da mente carnal, não da mente de Deus. Mente de Deus é harmonia, amor condicional, alegria e abundância. E todos somos um na mente de Deus. Então precisamos separar bem os conteúdos e fazer essa autoinvestigação individual dentro de nós. Vamos andar mais um pouquinho aqui na página 21. O contágio jornalístico do suicídio com ácido clorídrico. Se os jornais ostentam demasiadamente a notícia da criança que incendiou a escola, surgem vários outros incendiamentos. Então aqui ele continua mantendo a questão da mente, da programação neurolinguística da mídia, das redes sociais. Então, muita atenção a isso também, gente. Se nós temos o nosso foco em notícias tristes, tragédias, estamos ligados, estamos comentando isso, vamos prestar muita atenção, ok? Se noticia um caso de suicídio com ácido cianídrico, tantas pessoas praticam o mesmo.
Esta é a força da palavra, a força da escrita. Se os jornais não escrevessem nada sobre suicídio com ácido cianídrico, sem dúvida não ocasionaria o contágio de tal suicídio, pois excetuando os químicos e os médicos, ninguém conhece o efeito desse ácido no corpo humano. Este é um exemplo, mas mesmo noticiando uma coisa má com o intuito de advertir, em vez disso, estará fazendo com que imitem tal sinistro na vida real, influenciado pela força da palavra dessa notícia. É realmente correto o pensamento de Oscar Wilde. A vida imita a arte. A arte é a existência real e a vida é sua imitação. Como as notícias de jornais ou rádio e as obras literárias são força da palavra, desejaria que somente as boas coisas fossem publicadas, mesmo que a Constituição do país permita a liberdade de pensamento e de expressão. Por que a prece não se concretiza? Se acredita que dessa guerra não voltará vivo, despede-se da família em lágrimas, não adianta rezar. Faça-nos vencer a guerra, pois será difícil concretizar tal prece. A prece se concretiza quando fizer como disse Jesus. Tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando orar, deverá crer que já foi atendido. Não adianta orar pedindo algo. Se crê que vai ser difícil conseguir isto, pois não entrará em sintonia com a salvação de Deus. O fato da derrota japonesa é a prova evidente dessa verdade. Geralmente as pessoas oram crendo que essa prece não se concretizará facilmente. Por isso, quando uma doença for subitamente curada através de uma oração, surpreendem-se dizendo que é um milagre. Então, concluindo aqui o nosso estudo de hoje, o que nós lemos aqui, isso é extremamente primordial em nossa vida. Primeira coisa, o conteúdo que está rodando em nossa mente. Quando nós vamos fazer algum pedido a Deus, orar, meditar, quando nós entramos em meditação, no início das minhas práticas, lá atrás, entrava em meditação para sanar as minhas preocupações, para sanar as minhas dívidas, tudo aquilo que estava sendo manifestado lá fora. Pois o conteúdo que estava sendo manifestado lá fora é o conteúdo que está gravado a ferro e fogo dentro da mente, que são os sistemas de crença e os paradigmas. Então, existe o paradigma pessoal, paradigma coletivo e o paradigma universal, meus irmãos. Então temos que ter este cuidado. Quando nós começamos a observar e a trabalhar os paradigmas pessoais, os nossos, por isso que nós falamos sempre que essa auto-observação e este aprofundamento interior individual de cada um de vocês que estão nos acompanhando nesse estudo é primordial. E na nossa classe de estudo a gente também fala sempre disso aí. Trazemos o conteúdo, as explicações, as meditações lá, para cada um pegar aquilo ali e praticar, ser o cientista de si mesmo, se autodescobrir, porque a verdade não está em o Roberto falar, ou o Hélio Couto, não, a verdade está na prática e no sentimento de cada um. Nós que fizemos uso da ressonância harmônica, nós temos que perceber que a ressonância harmônica é uma ajuda, uma transferência de informação, pois se nós não deixarmos esta transferência de informação penetrar em nossa consciência, como que nós vamos evoluir dentro desse processo? Então, para deixar esta informação que está vindo através de uma ferramenta espetacular e maravilhosa, que é a ressonância, devemos primeiro sentir a ressonância, sentir o amor do todo. E para que se haja um sentimento, como está lá na bioquímica do amor, é preciso de tempo. Fórmula bioquímica mental. Então, o tempo o que é? É o estudo e as práticas diárias de cada um de nós. Filtrar tudo que sai em notícias de jornais.
televisão e rádio, ok? Uma outra dica, quem está iniciando esse trabalho, quem está iniciando esse seu aprofundamento interior individual, procurar sempre se afastar dessas notícias que geram uma frequência totalmente negativa. Se afastem um pouco. Primeiro, comecem a se auto-observar. Quando vocês estiverem com esta confiança, tiver um pouco do espírito da confiança, vocês podem ver lá as notícias, porque vocês vão impersonalizar o erro, porque aquilo é um erro que está sendo criado pelo próprio pensamento humano, pela própria vida humana. Então encerramos aqui mais um vídeo, mais uma aula aqui para vocês deste livro maravilhoso de Masaharu Taniguchi, Convite à Felicidade. Tenham todos um bom dia e a paz em Cristo Jesus. Obrigado.